Olá, estamos juntos para mais um Conexão Aciub, um espaço para falar sobre empreendedorismo, sobre histórias de vida, né? Sobre sucessos, fracassos, sobre o dia a dia, de como é gerenciar uma empresa nesse ambiente tão desafiador que a gente tem vivido, especialmente no Brasil. E hoje o assunto é bem interessante, porque nós vamos falar especialmente sobre a realidade da micro e pequena empresa. Normalmente, nos outros Conexão Aciub, a gente trouxe histórias de empreendedores, de, às vezes, médias e grandes empresas, e hoje nós vamos falar sobre a micro e pequena empresa, especificamente sobre o programa Empreender, que é um programa desenvolvido pela Aciub, um programa que já é desenvolvido pela Aciub há mais de 20 anos, 22 anos, em 2022, 22 anos, foi criado no ano 2000, e que nós vamos falar, né, com detalhes do programa daqui a pouco, mas vou apresentar aqui antes os nossos convidados, começando aqui pelo Alexandre Arthur Mateus, que é da Contabis Contabilidade, criada em 1989. Isso. E depois tem uma história interessante sobre a Contabis, que vocês vão saber daqui a pouquinho. E também o Cristiano Dias, que é analista de RH da Missão Sal da Terra. Então são duas operações muito diferentes, né? No caso da Missão Sal da Terra, inclusive, trabalha gerenciando instituições que recebem recursos públicos. Vamos falar um pouco desse desafio, até como gestão mesmo. E o nosso co-apresentador aqui, presidente da Aciub, CEO da Junco, Paulo Gomes Junqueira. Bom, primeiro, obrigado pela presença aqui no Conexão Aciub. Paulinho, eu queria conversar com você, porque eu acho que é importante primeiro a gente falar para quem está, né, nos assistindo, um pouco mais sobre o empreender, né, e o propósito do empreender, que você conhece bem, não só como presidente da Aciub, mas também como diretor em outras gestões. Muito bem. Primeiramente, gratidão imensa por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Nós da Aciub temos um carinho enorme pelo empreender, pelo que ela pode proporcionar para a sociedade como no geral. O que é o objetivo do empreender, né? Inicialmente, você coloca lá um grupo de empresas do mesmo segmento, que no primeiro momento tratam como concorrentes, até são concorrentes lá fora, então tem um momento ali até de desconfiança. Foi assim no início do programa, porque eu estou tratando com pessoas que sempre ficam como concorrente. Depois vai a própria... o empreender tem uma característica, ela consegue fazer isso com a metodologia que tem, de fazer com que, ao invés de falar da concorrência, começar a falar de problemas que são comuns. Então é uma união de empresas do mesmo segmento para resolver problemas que são comuns. E dali saem ideias maravilhosas, desafios de estar conversando um com o outro, mas ali saem ideias maravilhosas para resolver problema que é de todos. E olha que bacana, você economiza distância, né? Você economiza quilômetro rodado para resolver o problema de alguém que está vivendo a mesma dificuldade que você. Então a gente tem um orgulho imenso, viu, César, do Empreender. O Empreender é um programa realmente espetacular, né? É um programa que está há mais de 20 anos já funcionando. Você falou da metodologia, né? É um programa que segue uma metodologia, inclusive uma metodologia alemã. Então, não é uma coisa tipo assim, vamos chamar para uma reunião, né? Tem técnicas, tem processos, tem uma metodologia que é seguida do Empreender, eu também conheço um pouco, uma metodologia alemã muito especializada, que é justamente uma metodologia, um jeitão de, juntando essas pessoas, de conseguir sair dali sugestões, alternativas, projetos que vão ajudar essas pessoas. Mas eu queria, Paulo, pegando até um gancho que você falou, da questão da desconfiança, né? Porque no caso aqui do Cristiano, que é do núcleo de RH, nem tanto. Mas, por exemplo, no núcleo de contabilistas, que o Alexandre participa, você está ali realmente com concorrentes, né, Alexandre? Ali no núcleo. Ali. Você fala, olha, esse cara aí, eu vou ficar abrindo aqui as minhas dificuldades, os meus problemas, e daqui a pouco o meu cliente vai para esse outro contador que é meu concorrente aqui. Tem essa preocupação no início? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos um grupo lá extenso, às vezes tem 30, 40 pessoas, e mais ou menos uns 20, né, 15 que conseguem participar por questões de horário e tal coisa. Mas essa questão de concorrente, ela é só um apêndice que quem está de fora acha isso. Mas quem está dentro do empreender, quem participa das reuniões, vai ver que é completamente diferente. Por quê? Porque a minha dor é a dor do outro.
Então a gente criou uma estratégia de um ajudar o outro. Dentro de Uberlândia, até pontuado por um colega lá do Empreender, nós temos em torno aí de 460 escritórios de contabilidade 460 escritórios de registrados. contabilidade. Foi mais ou menos algo assim. Tava 300. Só em Uberlândia? Só em Uberlândia. 460. Claro, olha. desses aí muitos atuam como pessoa unipessoal lá, vai lá e faz um serviço avulso e outros têm escritórios. Mas é muita gente registrada. Isso são dados que ele forneceram lá. Mas é mais ou menos em torno disso. 350, 400 e poucos escritórios. E essa questão de você falar assim, eu sou concorrente, não tem isso. Lá nós temos do pequeno ao grande escritório, ao escritório master, ao escritório que tem uma expertise, que tem uma capacidade de intelectual, de ferramentas administrativas muito maior que muita gente. E a gente não tem esse problema. Por quê? É um auxiliando o outro dentro do empreender. Se eu tenho uma dúvida, eu jogo no grupo. O grupo, uma dificuldade, uma necessidade, o grupo se interage. Isso é o bacana. Isso é o que o profissional contábil teria que fazer. Porque a nossa classe hoje, ela tem assim como é que fala? Vou dizer uma dificuldade mesmo. Em cima de um ficar achando que o outro é concorrente. Pera aí, gente. Quando entra um cliente para o escritório, a primeira coisa que eu faço é ligar para o contador. Fulano, ó, tem um cliente nosso que me procurou, está querendo sair daí. Aconteceu alguma coisa? O que pode estar acontecendo que eu posso te ajudar? E nisso, eu consegui administrar esse cliente que veio para cá, continuar na empresa, porque ele está num bom escritório. Eu conheço o profissional que está lá. E muitas das vezes o erro não está no profissional. Às vezes é uma forma que a empresário vê que o cliente, o contador não conseguiu. Então, as necessidades desse pós-pandemia, para o que está vindo hoje, ela é muito grande. O que é essa dificuldade? É do cliente se relacionar com o empresário, no dia a dia. É o consultor contábil, vamos dizer assim, que tem que estar mais presente. Porque a gente está numa malha... Entender um pouco mais do negócio. Entender o negócio, porque essa que é a nossa função hoje dentro. Isso no Empreender, vocês têm discutido essa necessidade. Nós discutimos isso a todo momento. Até um projeto que nós começamos a elaborar, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande entre o grupo de capacitação de pessoas. Capacitação de pessoas não é... Pessoas para trabalhar... Tem muitas, mas pessoas capacitadas, às vezes a gente encontra uma dificuldade. Então, qual seria uma solução? Olha, gente, vamos sentar com as faculdades, pegar os melhores, os que se destacaram, que querem fazer um estágio remunerado, e vamos trazer para nós. Porque nós vamos fomentar nossas equipes aqui. Nós estamos com falta de gente para trabalhar no RH, no fiscal, no contábil. E essa informação, eu falei, o que nós vamos fazer? Vamos sentar com a faculdade, vamos pegar isso e nós mesmos vamos treinar. Então selecionamos... E aí, Alexandre, eu imagino o seguinte, Paulo, uma coisa é o Alexandre, né, sozinho, né, ir lá na faculdade, ou na Universidade Federal de Uberlândia, ou na faculdade tal, e dizer, outra coisa é ir lá, nós somos um grupo... Da CIUB, o Empreender do Empreender. Justamente. Nós temos lá 30 escritórios, nós empregamos juntos os 30 X pessoas. Sim. E nós estamos querendo abrir aqui um programa de estágio junto com a faculdade. Então, assim, estamos falando de um exemplo prático, né? Uma coisa bem objetiva. Eu acho que o Alexandre conseguiu colocar bem, mas muito bem mesmo, qual que é o propósito. Esse é o propósito. Olha o que ele falou. Nós não temos mais dificuldades de discutir questões de concorrência. Olha outra coisa bacana. Se veio um cliente para o meu escritório, eu ligo para o escritório de onde ele é oriundo, né, de onde ele está vindo. Justamente. E vou ver o que aconteceu, para ver se eu consigo, inclusive, ajudar o colega. Isso, Alexandre, vocês estão chegando no ápice da maturidade profissional, que é isso que é a função do empreender. E aí, resolver o problema comum, que é a outra ponta. Que é, temos um problema com mão de obra. De que forma que resolve isso? Resolve interferindo no ambiente. E a forma de interferir no ambiente é isso aí. De onde é a origem? Nas universidades, nas faculdades. Vamos conversar com esse povo. Ai, que legal. Então, é isso que é... Vamos juntos, né? Vamos juntos. Esse é o espírito do empreender. Aí eu quero te perguntar, Alexandre, e aí deu certo? Vocês foram nas faculdades? Sim, nós selecionamos, né, um grupo de faculdades que vão nos receber pessoalmente.
Algumas só queriam fazer a parte virtual, né? Eu falei, não, vamos pegar, vamos priorizar. As que têm vamos sentar para fazer uma reunião, porque a gente precisa sentar, conversar. Porque esse projeto está em curso, está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento agora, Tanto é que essa dor nossa de falta de funcionários, ela já é antiga. Mas... piorou. Na última reunião, já começamos gente, eu estou precisando de gente aqui, preciso de um funcionário aqui, não está achando. E eu sentei, vamos chamar os meninos e fazer uma reunião. Aí nós conversamos com alguns colegas, fizemos a reunião e justamente mostrando para a Ciub o que ela poderia nos auxiliar nisso. Né? E até que a Ana e os meninos lá já captaram essa ideia. Então, é uma questão que a gente começou agora, já começou a colher frutos, e vou te dar um exemplo. No mesmo dia que a gente fez essa reunião, o meu vizinho, ele é médico, e ele tem 2 clínicas de hemodiálise. Aí saiu aquele decreto lá, da presidencial lá, mudando, aumentando Na verdade, o valor lá do profissional. Da enfermagem. Da enfermagem. Teto da enfermagem. Merecidamente, não podemos nem questionar isso, é merecidamente. Só que a gente tem que analisar o lado oposto. Quem vai ter o custo operacional. O meu custo operacional, eu vou subir R$1.000 e poucos. Poxa, mas R$1.000 e pouco, o que vai impactar isso? Vai impactar isso em quase 95% em cima da folha de pagamento daquele acréscimo. Porque quando você pega uma alteração de valor expressiva, você não pode analisar só aquela conta. Vai aumentar só R$1.000. Negativo. Nós temos uma cadeia de tributária que vai incidir isso aí a médio e longo prazo. O efeito cascata. É o efeito cascata, de admissão, demissão, férias, um terço das férias. E assim vai. Não tem nem como eu citar, é muita coisa. Então, tudo tem que ser feito analisado, tudo tinha que ser feito. Eu não sei como que o governo fez esse. Não, vamos imputar. Eu sei. Situações, né? Isso aí é política. É uma decisão política. Então, eu não quero. Não é questão de não merecer, não, tá? O profissional. Mas essa tem muitas. Esse profissional merece muito, tá? Pelo amor, eu quero deixar bem claro aqui. O profissional de saúde. Não estamos discutindo aqui o mérito. O mérito não. É só uma situação que a gente está passando. E E precisaria ter um prazo, né? Então, aí eu vou chegar onde eu quero. Eu cheguei em casa, ele já parou o carro, né? Até nem estacionou. Alexandre, espera aí. Eu falei assim, o que foi? Ele apavorado, e agora? O que eu faço na minha clínica? Eu falei assim, calma, foi revogado, né? O Supremo deu uma segurada para analisar o que é. Por quê? Ele falou assim, Alexandre, eu já estou sem funcionário. Ele falou, nas clínicas, eu preciso de gente. E agora eu abri mais uma clínica, eu preciso de mais gente para trabalhar. Só que se eu pegar nesse valor, eu não dou conta. Eu vou ter que diminuir funcionários para conseguir atender, eu não consigo atender as hemodiálises. Então, você vê que é um efeito cascata para isso aí? Então, essa é a nossa dor. De tentar ajudar não só nós, e a intenção que a gente fez com a Ciub é primeiro montar o nosso núcleo de contadores para atender a nossa classe. Show. Vamos estender? Esse médico, ele já se prontificou, Alexandre, eu vou me cadastrar na Ciub e eu quero fazer parte desse núcleo. Eu quero ser o start aqui. Eu falei, ótimo. Ele tem clínicas aqui em Araguari. Entendeu? Então, olha que bacana. Um núcleo de profissionais da saúde, de médicos. Justamente. Então, já foi um ponto para nós. Olha só, de uma ideia e uma conversa, ele se disponibilizou, inclusive, a dar o treinamento. Olha, dentro da Ciub, que nós temos salas lá disponíveis, né? Falei, Alexandre, se conseguir uma sala aqui, eu treino as pessoas. Olha só que bacana. Tá vendo? Uma ideia, como é que ela vai se multiplicando. Se é uma ideia boa, produtiva, ela se multiplica. E a sua área, eu não preciso nem falar, você sabe disso, né? Tudo que você está falando aqui vai ter muito assunto para RH. Então, muito legal esse exemplo, também esse outro exemplo que você deu, Alexandre. Mas, Cristiano, eu queria te introduzir no nosso bate-papo aqui, pegando um gancho do que o Alexandre falou, do que o Paulo falou também, e que tem muito a ver com RH. Porque, na verdade, a dinâmica do empreender, é engraçado, o empreender tem 22 anos, né? Foi criado em 2000, em 2022 está com 22 anos, mais de 20 anos, portanto. Mas a lógica, a metodologia continua cada vez mais atual. Quando a gente fala, por exemplo, em economia colaborativa, não tem nada mais economia colaborativa do que o empreender, porque é justamente juntar ali para resolver problemas em comum. E acho que no caso da área de RH, isso também deve fazer muito sentido, né? No seu caso, você participa do núcleo de RH de empresas do empreender. Exato. Bom, a história começa bem lá atrás. Se for contar um pouquinho da minha história, sempre conflita até um pouquinho
com a história de RH, às vezes alguma coisa de RH, alguma coisa de contabilidade. Você falou que você é contador por formação? Eu sou contador por formação, sou da UFO lá, né, estudamos na mesma instituição, criamos os mesmos propósitos, sou casado com uma contadora da área tributária. Então, realmente. Então, no empreender, como que eu conheci empreender? Eu faço parte, hoje eu estou na Missão Sal da Terra e fazia parte de um comitê de inovação. E dentro do comitê surgiram algumas oportunidades. Eu já conheci o Robson Xavier da época da Landix, né, da época do Trisoft. Eu trabalhei por volta de 12 anos. Robson da Zillion, Robson da Zillion, ex-Zillion, hoje Protega, né? Uhum. Então o Robinho, a gente manteve amizade por muito tempo, liguei para ele, na hora ele se prontificou, falou, segura na cadeira aí que eu vou te colocar num negócio bem interessante. Eu falei, vamos lá. E aí ele apresentou algumas pessoas pra gente e nesse meio do caminho ele falou, Alexandre, tem mais um pessoal bacana aí que eu queria te apresentar. Tem o projeto na CIUB, que é o Empreender, e eles estão com um núcleo de RH lá que eu acho que vai ser bacana, e eu sei que você trabalha na área de RH, vai ser bacana. Fui lá, vendi isso para os meus gestores dentro da missão, o pessoal falou, vamos lá. E era legal a gente sair de dentro da instituição e ver a visão de quem está lá fora, né, o que está acontecendo, e eu entendo que no momento que o Alexandre falou aí, vamos ver, juntamos todo mundo aí, vamos ver quais são os problemas que tem. E qual empresa não precisa de gente? Tudo passa por gente, passa por pessoas, e eu acredito, pelo que me falaram do nascimento do núcleo de RH, que hoje é um comitê de RH, né, da CIUB, foi por conta disso. Nós temos aqui muitos assuntos relacionados a pessoas, a falta de mão de obra, a necessidade de capacitação, a necessidade de engajamento dos colaboradores. Vamos criar um núcleo, que aí a gente trata dos assuntos ali. E aí, em meados de maio do ano passado, eu fui convidado para uma reunião, falei com a diretoria da CIUB e conheci o Thales. E aí o Thales me convidou e eu fui representar a missão lá dentro. O Thales, só para quem está assistindo, é um dos moderadores do Empreender. Isso, um dos moderadores. Vários moderadores, a Ana Clara lá do seu núcleo. Isso. E aí eu entrei já com o bonde andando e como eu gosto muito eu gostei demais da área de tecnologia e sempre gostei de usar muitas ferramentas. Falei, mostraram lá um Kanban para mim com 50 post-its. Falei, gente, isso aqui são as necessidades, não vou nem falar problemas, são as necessidades que a gente tem na área de RH aqui das empresas, que bacana. Nós temos muito trabalho pela frente. Mas o que vocês acham de a gente usar uma ferramenta? Vocês conhecem o Trello? Então eu tive a oportunidade de conhecer antes, falei, vamos organizar isso aqui, vamos ver os eventos. Aí o pessoal já veio com um monte de ideia, com workshop, a gente começou a colocar isso em prática. E aí vieram alguns convidados, montaram-se alguns workshops voltados para, inclusive, educação financeira, para os colaboradores, né? Falar de engajamento, falar de trabalho corporativo, que mais? Produtividade. Então, tudo que pudesse ajudar os gestores de RH a melhorar a produtividade dentro da empresa. Na nossa última reunião, para vocês terem uma ideia, nós fomos lá na Caolin, que a Diana recebeu a gente lá, e na conversa o pessoal falou assim, a gente tem, o Thales contou para nós que existe um fundo, um recurso, muito bacana, achei muito legal, que eu trabalho com RH já há mais de 20 anos e nunca vi uma oportunidade dessa aparecer dessa forma. É um fundo que banca 65% de qualquer projeto que você quiser fazer dentro da Terra, no planeta. Você pode viajar para Dubai para ver uma empresa que lá está contratando pessoas e está conseguindo uma produtividade fantástica de engajamento de pessoas e tal. Se você vender e o núcleo desse projeto aprovar, eles bancam 65% desse custo. Isso é bacana, os outros 45% a gente cria ações para poder subsidiar. E aí o pessoal falou assim, não, mas a gente tem que achar uma solução, uma saída para responder a seguinte questão, como que eu vou fazer para engajar pessoas e melhorar a produtividade? Eu falei, essa é a pergunta de $1 milhão. Total, né? Quem essa é a pergunta que existe desde sempre, para os gestores de maneira geral, desde de pequena, média e grande empresa, e é o grande desafio das áreas de RH de todas as organizações. Hoje, na instituição agora mais do que nunca, né? Como é que você motiva e engaja pessoas no mundo completamente hiperconectado? Como? Nós passamos por uma pandemia, nós passamos por 2 anos com empresas fechando. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante a pandemia. Eu fiz uma transição de carreira. Eu trabalhei num atacado distribuidor por 12 anos, mais ou menos. Depois eu fui trabalhar na Landix, foi onde eu conheci o Paulo, que era a empresa dele, era cliente, eu acho que ainda é cliente deles. Conheci o saudoso Miguel Corrêa Lima, né, um mentor pra gente aí, principalmente pai da Ana Paula Graboski, do Lucas, marido da Evelise, pessoas muito, muito boas que eu tive o prazer de conhecer. E a gente começou a falar volta aqui o fio aqui. Não, você estava falando desse contexto
do desafio do que vocês discutem no Núcleo de Empreender sobre como engajar pessoas, que esse é o grande desafio. Porque tem muitas vertentes que a gente pode seguir aqui. Como eu falei para vocês, eu e o Miguel estivemos numa reunião, vocês sabem que o polo de tecnologia vem se desenvolvendo há muitos anos, a Nutrisoft nasceu, então há 20 anos mais ou menos era uma necessidade que os empresários da cidade buscavam para criar um polo tecnológico, e chegamos a descerrar a placa no momento lá e não deu certo. Hoje em dia já existem os polos aqui, então são 3, né, até onde eu sei. É descentralizado. Isso. Mas tem inclusive um que era uma área que foi viabilizado pela prefeitura ali na Zona Sul. Exatamente. Em 2015, dentro dessa proposta de criar aquele primeiro polo lá na Zona Sul, atrás ali do Uberlândia Shopping, nós visitamos a Uniub e fomos numa reunião lá, tinha um representante da TOTUS, tinha algumas autoridades da cidade e tal, e esse representante falou, gente, em 2025 não existia nem pensamento que existiria pandemia e tudo isso que aconteceu, esse boom da área tecnológica e tal, e ele falou, em 2025 vai ter um colapso de mão de obra no mundo. E a gente estava com um projeto já desde... tinha uns 3, 4 anos, um projeto de contratação de estagiários. Mas aí ele estava falando de colapso de mão de obra de maneira geral ou para o setor de tecnologia? Não, ele falou, tecnologia, beleza, vai ser até antes, mas vai ser no mundo de qualquer coisa, porque eles imaginavam que a tecnologia faria parte de tudo quanto é setor. Mal sabiam eles que teriam uma pandemia que aceleraria isso, questão de 10, 20 anos, sei lá, exponencialmente. Não foi em 2025? Não foi. Foi bem antes. É o que o Cristiano está falando, né? A pandemia acelerou esse processo. 10, 15 anos, fácil. E tudo isso culmina, sem falar da área de TI especificamente, mas tudo isso culmina na necessidade das pessoas darem resultado, quererem se engajar, quererem trabalhar, quererem aprender. Essa necessidade ela é muito... hoje é latente, todo mundo percebe isso. Só que a grande questão é a gente conseguir tocar no coração das pessoas de que ele precisa... 90-10, né? 90% vai de mim, 10% é que o meio ambiente pode fornecer. Hoje, num simples clique que você dá no seu celular, você tem acesso a N tipo de cursos diferentes, você consegue uma graduação online, muitas delas até gratuitas. Você consegue fazer um treinamento, eu quero aprender de Trello. Você consegue estudar isso agora. Você falou dessa equação aqui, né? Então, com um contador, um ex-contador de RH de 90-10. Eu tenho uma outra teoria, não sei se você já ouviu falar. Dos 3 terços, que 1/3 é aquele que você administra, só depende de você. O segundo terço você administra, você não administra, mas você influencia. E o terceiro terço é o acaso. Mas se você faz no limite bem o seu primeiro terço, que depende só de você, e atua para influenciar o segundo terço, a chance do acaso contribuir e não destruir é muito maior, né? Então eu acho que estou lembrando disso para dizer o seguinte: essa questão do engajamento das pessoas é um dos assuntos que vocês levam para dentro do núcleo do empreender e é o de tá RH. Hoje. Isso é o que está mais pujante hoje, porque o que nós estamos fazendo? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos achar soluções para a gente desenhar um projeto e passar para aprovação para a gente levar para dentro das empresas. Vamos levar isso e falar, gente, nós temos aqui um recurso, vai ser bacana, nós vamos... esses treinamentos que eu falei para vocês que a gente fez dos workshops, isso foram voltados para as lideranças, mas tiveram empresas aí que tinham 150 pessoas participando do workshop online. Então, até essa facilidade... Cujos temas saíram das demandas dentro do núcleo de RH, 100% do núcleo de RH, 100%, César. Então, hoje o que nós fizemos? Eu propus, dentro do projeto do Comitê de Inovação da Missão Céu da Terra, eu conheci o Fábio Rafael do MTI. Deixa eu fazer um break, um parênteses, para explicar para quem está assistindo. Né, ele falou, eu trabalho na Missão Céu da Terra. Né, eu vou falar aqui, você me corrige. A Missão Céu da Terra é uma organização sem fins lucrativos. Correto. Que atuam em 3 áreas: educação infantil, saúde e na área social, por meio de uma instituição que acolhe crianças em situação de risco. Exato. Certo? Ou seja, são 3 áreas de atuação em instituições que recebem recursos públicos. Então, você está falando que a sua área de RH, por exemplo, você tem o desafio de motivar e engajar pessoas
em operações completamente diferentes, operações que, inclusive, recebem recursos públicos e, portanto, que tem toda uma sistemática específica. Correto. Né? Então, só para contextualizar, que é uma operação muito diferente, né, Alexandre? Assim, e um desafio muito diferente, porque um profissional de saúde é uma coisa, de educação é outra coisa, por exemplo. Né? Então, só para cortar e contextualizar o que você estava falando. O que você falou é perfeito. E lembrando que quando você fala de administração de recurso público, isso envolve muitas regras, o desafio é maior. Mas de qualquer jeito, voltamos para pessoas. Né? Nós precisamos engajar as pessoas e às vezes a gente precisa trabalhar nessas 3 pontes, esse tridente, ele precisa funcionar direitinho. E o RH, ele atua praticamente em todas essas áreas. Né? Então a gente precisa fazer um processo de recrutamento, seleção bacana, focado no resultado, focado naquele cargo específico, para saber se a pessoa tem aquele jeitão, como você falou no começo, tem o jeitão mesmo. A gente brincava muito nos processos de estágio da Landix, né? Se você jogar a empresa na pessoa e ela grudar que nem carrapicho, vai, mas se você começar a jogar isso, né, o jeitão da empresa para a pessoa e não aderir, você pode dispensar porque lá na frente não vai dar certo. Então a gente tenta buscar isso nos processos. Eu acho que essa ação do comitê de RH, com N empresas participando de vários segmentos e tentando levar para as pessoas de RH esse pensamento que a união faz a força e de que os nossos desafios são muito parecidos. É gestão de gente. O lema do empreender é unir para vencer. É exatamente essa coisa da união, da colaboração. Exato. Então, eu quero resgatar um pouquinho, né? Assim, o motivo nós estávamos conversando aqui, né? Que é o porquê que nasceu Empreender. Não por que nasceu Empreender na CIUB, não. É porque que nasceu. Quem teve lá na Alemanha, nós tivemos na Alemanha, viu? Nós estivemos visitando o All Invest, através do All Invest, né? O Nascituro. Fomos na Alemanha conhecer o Nascituro do Empreender. Por que nasceu isso? Nasceu em função do que você citou, das dores que são comuns. Então, tem dores que são comuns a um grupo de empresas, de segmento, e a turma lá reuniu para resolver aquelas dores que era de todo mundo. Então, eles entenderam que quando você une a união das pessoas em busca de uma solução, facilita a vida. Aí o gancho que eu quero pegar é exatamente agora a sequência disso. Eu quero desafiar, qual que é a minha câmera aqui? Essa aqui? Então bora lá. Eu quero desafiar você que está nos assistindo, né, a buscar alternativas como essa. Né? É ter a coragem de sair do seu negócio, da cadeira, do seu conforto, e buscar pessoas que você inicialmente entende que é concorrente e buscar a solução comum. Porque o que importa é você levar a solução para um grupo de pessoas e beneficiar e melhorar a vida da comunidade, das pessoas. Esse que é o objetivo do Empreender. E nós fomos lá no Nascituro ver isso acontecer. Então aqui nós temos 20 anos, ô César. Lá eles têm já 50 anos que eles trabalham com a metodologia como no Empreender. E por que o Empreender chegou aqui? É porque eles lá tiveram a seguinte visão. Se nós conseguirmos contribuir para países em desenvolvimento, com a metodologia para que esses países em desenvolvimento, eles busquem mais rápido a solução dentro do seu próprio país, nós vamos estar ajudando a humanidade e vai vir menos problema aqui para a Europa. Então, eles estavam preocupados com o ambiente deles, investindo em países como o Brasil, né? Não foi só no Brasil, como o Brasil. Então, agora eu quero trazer para a Uberlândia. Imagina nós fazendo isso aqui bem feito. Ou seja, nós conseguimos trazer dentro dos núcleos do Empreender, pessoas sérias como vocês, e viu que cada um fala com paixão do seu negócio? O Alexandre, quando foi falar de contabilidade, ele citou as dores da contabilidade, ele é apaixonado nisso. No cliente, ele citou um aumento de um salário de que forma que resbala no cliente dele. Quando foi falar de RH, né? Uhum. De RH, aí foi o Cristiano que falou assim, aqui é uma área que eu entendo, ele falou com paixão, ou seja, o principal problema da humanidade a gente resolve dentro do RH. Então, é isso que cada um de vocês podem contribuir com a sociedade. E a gente tenta desenvolver isso dentro do Empreender. Vamos supor, o Empreender, como a gente trabalha com empresas, e a gente tem busca uma solução, busca um conhecimento, aquele conhecimento é aquele velho ditado, o conhecimento não ocupa espaço. Então, nós temos que distribuir, nós temos que multiplicar. Então, quando a gente traz um colega, e a gente chama muitos colegas para vamos participar do nosso grupo, né? Vamos, né? Porque você começa a abrir engajamentos de ideias. Nossa, fulano, se a gente fizer dessa maneira aqui, nós conseguimos mexer nessa parte aqui, conseguimos
trazer benefícios. E vou te citar uma coisa. Eu fiz assim e tal, funcionou. Justamente. Você lembra do projeto quando o Simples Nacional precisava de um up e a CIUB entrou nós fizemos uma demanda lá, deixa eu lembrar aqui, solicitando, nós fizemos uma carta para o governo, né? E através de deputados, da necessidade de uma reforma tributária, de mudança no Simples. E saiu algumas reformas pertinentes ao que foi feito. Até pontuaram para ele. Então, você está vendo aqui um grãozinho ali, uma sementinha plantada. Demorou quantos anos isso? Isso foi lá em 2016, se não me falha a memória, que nós fizemos esse manifesto. Então, são coisas que a gente planta. Isso aí vai trazendo um benefício para todo mundo. Vai dando resultado prático. Agora, eu queria, e aí, eu acho que eu queria ouvir vocês dois, sobre um aspecto, Paulo, assim, que a gente, via de regra, e foi uma coisa que você falou mesmo, desafiou, sai do seu dia a dia e procura uma coisa diferente. Eu acho que isso talvez seja o primeiro passo. Porque, assim, a gente está muito assoberbado com o nosso dia a dia. Na nossa operação ali, cansado, começa ali às 7h30, termina às 6 da tarde. Eu quero ir para casa, já deu o que tinha para dar. Mas na hora que a gente toma a decisão de dar esse primeiro passo para procurar encontrar outras pessoas do nosso ambiente de atuação, que eu acho que aí é que a gente começa a abrir a cabeça. Estou falando errado. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando você tem um profissional que tem uma saída, não vou dizer saída, ele tem uma forma de trabalhar que vai beneficiar várias pessoas, várias empresas. Que isso é jogado num grupo, quem que ganha? Todo mundo ganha. Uhum. E você multiplica e é onde você consegue trazer pessoas para o seu lado para poder, estamos querendo conhecer isso aqui. É igual você vê nas mídias sociais, não, vamos fazer um engajamento disso aqui num trabalho. Esse pessoal que faz o cowork, que faz essas plataformas para ajudar os empresários. Então, o nosso empreender na nossa... Startups. Justamente. É para justamente isso, para trazer um benefício que vai melhorar para todo mundo. Vou dar só um exemplo aqui, porque o contador hoje, ele tem que estar diretamente com a empresa. Só que a nossa sobrecarga tributária impede de termos um tempo de estar com o dono da empresa. Quando eu falo um tempo, mesmo que for para sentar para tomar um café. Porque essa informação que a gente está discutindo aqui, você começa a abrir situações. Nossa, eu tenho isso aqui, vamos fazer isso. Xandão, seu contador, vamos mexer nisso, vamos tentar mudar alguma coisa. Tem uma coisa. Então, essa situação de melhoria... É um ócio criativo, digamos assim. Justamente, é a criatividade, ela está em jogo para o mundo. A pandemia antecipou isso aí para todo tipo de empresa. Tanto é que mas a pandemia prejudicou, algumas pessoas foram prejudicadas, mas enfim, o crescimento agora está numa velocidade tão grande de empresas novas abrindo, que é admirável. E eu vou te dar um exemplo de Uberlândia. 3, 4 franquias que vieram para cá, que se tornaram clientes nossos de São Paulo, falaram, nossa, Uberlândia é uma cidade fantástica. Entendeu? E foi engraçado também que os sócios que vieram para cá, a gente até ajudou, eles acharam um local bacana, né? Para identificar para abrir as empresas. O pessoal falou assim, Alexandre, eu estou mudando aqui de Campinas porque eu adorei Uberlândia. Os dois trouxeram a família para cá. Já estão preparando as mudanças para... Ou seja, veio olha para você ver, uma coisa, veio empreender, ele tem empresa em São Paulo e Campinas, mas a filial que ele abriu aqui, a esposa falou, nossa, Alexandre, que cidade maravilhosa. A gente pode chegar... E olha que então, Campinas é uma ótima cidade. Sim, mas eu digo o seguinte, você está com família, você tem que ir em São Paulo, é muito tráfego, e a pessoa vem para Uberlândia é uma cidade calorosa. Uma cidade que acolhe todo mundo, acolhe a empresa, e tem estrutura e espaço para isso, e você vive numa cidade tranquila. Tem os seus problemas, mas nós vivemos uma cidade tranquila. Então, tudo isso impacta diretamente numa pequena empresa, numa média empresa, que vem para cá, numa grande. E tudo nasceu, Alexandre, porque ele chegou aqui, encontrou alguém preparado para resolver a dor dele e ainda apresentou outras alternativas, que foi a beleza e as possibilidades. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Pode, César? Opa!
Ele falou que eu sou o quê? Co-apresentador. Sou co-apresentador, então no papel de co-apresentador, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu queria perguntar para o Alexandre e para o Cristiano o seguinte, para um de vocês vai me dizer uma das coisas que você, lá dentro do núcleo, levou de ideia para dentro do seu negócio. E o outro vai dizer de alguma coisa que você contribuiu para que outras pessoas fossem ajudadas com a ideia que você levou lá para dentro do núcleo. O que eu quero estabelecer com isso? É que dentro do núcleo do empreender, você você ganha ao deixar uma ideia e ganha ao levar uma ideia. Tá, pode escolher. Pode falar. Seguinte, eu percebo o seguinte, dentro da nossa instituição, é claro, igual o Alexandre falou, você trabalha ali, é o dia todo focado naquilo ali, no seu trabalho, você não tem muito tempo para pensar nisso. Com o surgimento dos comitês, surge a oportunidade de você ir lá fora e pegar outras ideias que você pode colocar para dentro da sua empresa e aplicar ali no seu dia a dia. A gente trabalha na área da saúde, não tem nada que eu possa trazer de fora. Pelo contrário, voltamos na questão de pessoas, de engajar, de treinar, capacitar pessoas. Dentro do núcleo, eu levei essa oportunidade para os meus pares, meus líderes lá, de que a gente pode pegar ideias, treinamentos, capacitações de outros setores e levar para dentro da nossa instituição no trato administrativo, por exemplo. Tem muita coisa que é feita por outras empresas que a gente pode melhorar no nosso dia a dia. Mas já aconteceu, Cristiano, fresquinho, acabei de sair da reunião do núcleo, cara, eu vi alguma coisa ali que me chamou a atenção, vou reunir com a minha liderança rápido aqui porque eu preciso passar uma ideia. Já aconteceu? Claro, aconteceu. Nesses workshops que a gente participou aqui, eu levantei isso para as lideranças, foi muito em cima da hora, porque eles têm as agendas, principalmente na área de assistência, na área da saúde, o pessoal tem a agenda muito apertada, não conseguiram todos participar, mas alguns participaram, a gente levou a ideia dos workshops, principalmente o workshop que surgiu dentro do núcleo de RH de empresa do empreender, né, com o tema, e que você usou esse workshop para engajar pessoas da equipe da instituição que você trabalha. Um exemplo prático, quem não precisa gerir as suas finanças? Gestão financeira, gestão do tempo, organização, planejamento, tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia. Né? A gente percebe que... você está citando os temas que foram tratados. De treinamento, de workshops que foram desenvolvidos dentro do núcleo do Exatamente. E são pessoas de renome dentro da cidade, são pessoas já gabaritadas, profissionais que trabalham com isso, que cederam o seu tempo, né, que custa caro pra caramba, para poder levar um pouco de conhecimento. É aquela história de compartilhar o conhecimento. Justamente, porque eles têm... Eu citei aqui o Fábio, o Rafael. Eu cito o MTI porque ele foi na Europa, que nem a CIUB foi, que nem o Empreender foi. Ele trouxe uma ideia de lá de ter iniciativa e acabativa das coisas. Né, de engajar os jovens, naquele caso na área de TI, mas em vários segmentos, de engajar e juntar todo mundo com várias empresas ou pessoas, startups no caso, que têm propósitos diferentes no mesmo lugar. Que aí passa aquela empresa que já é solidificada no mercado, que já tem um tempo, escuta o cara falando, o menino está começando agora ali desenvolvendo alguma coisa, uma ideia, e fala assim, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos usar meu tempinho ósseo aqui do meu café e vamos trocar ideia, vamos compartilhar, vamos crescer juntos. E agora a gente voltou a fazer presencial e de novo, Paulo, a força do empreender não é uma empresa, uma instituição, mas é um grupo de empresas que está lá. Se você for convidado para uma palestra, uma coisa, chega lá, minha empresa e tal. São 10 funcionários, 15 funcionários, 5 funcionários, outra coisa é um núcleo que tem 10, 20, 30 empresas, X funcionários. Assim, e eu falo para vocês, gente. A disponibilidade é maior. E eu peço a liberdade aqui de falar em nome do comitê, o Thales, o pessoal da CIUB sabe disso. Eu fiz 2 convites nas últimas semanas de empresas para entrar, então acho que os convites estão aí, as portas estão abertas do comitê para a gente receber mais empresas, né, para essa colaboração, para a gente poder junto conseguir melhorar o resultado dos nossos RHs e, consequentemente, das empresas que a gente trabalha em vários segmentos. Você vê, a gente fez um convite agora para uma empresa de treinamento para a área de segurança do trabalho e outra empresa que administra terminal de ônibus. Né? Então, para diversificar ainda mais. E você está falando, é interessante a gente captar essa situação. Você perguntou o que o núcleo trouxe de legal, de benefício para a equipe.
Quando eu falo equipe, é o geral, tanto nossa quanto Tanto os participantes e quanto outros. os Justamente. colaboradores dos participantes. Logo no começo da pandemia, que explodiu aí a questão de não poder estar presencial e a gente ter que trabalhar com o online. Surgiu alguns gatilhos que já nós temos aquela lei de proteção de dados. LGPD. Surgiu um problema e eu relatei, gente, aconteceu isso comigo. Levou o problema no aconteceu um problema e com isso todo mundo se mobilizou, né? Vamos fazer. Eu consegui um profissional que trabalha numa grande empresa aqui em Uberlândia que trata dessa área. Ele deu uma aula para nós do que é LGPD. a LGPD. Que nós não pensávamos, até como contador, de falar assim, gente, nós temos a nossa estrutura, mas olha só o que ele posicionou para a gente. A responsabilidade de um dado escapar e ir. Porque a gente não tem essa noção. Às vezes você vê na televisão, nossa, o banco tal. Qual que é a consequência disso? Por um grande que tem uma condição financeira de pegar um advogado, que ele vai ter que fazer uma defesa muito grande, tranquilo, e nós que somos pequenos. Então nós começamos, e isso foi muito bem feito, foi muito bem explicado. Com isso, creio que a maioria de nós mudamos o pensamento e mudamos até a estrutura. E eu também fiz isso em 2020 e 2021. Nós mudamos completamente a nossa forma de trabalhar com a tecnologia. Por quê? Para ter a responsabilidade fiscal. Então isso foi muito bacana. E dentre outras também que aconteceram lá, que foi muito interessante o núcleo participar, a gente conseguir chamar um profissional para nos ajudar. E ajuda o grupo passa para os seus clientes também. Por isso que a gente volta lá atrás. Nós temos concorrente entre si? Não temos. Nós temos profissionais, colegas e amigos, que acabam a gente se tornando amigos, né? E para o bem melhor, o bem comum. Porque se eu estiver bem, meu cliente estiver bem, eu vou segurar isso? Não. Eu quero que você fique bem. Fulano, tem uma novidade assim. Se você fizer assado, você vai melhorar, consegue. Então, isso é geral. Então, isso é o papel do empreender. É trazer os empresários, né, trazer o contador vai replicar isso para os seus clientes. Olha que bacana. Então, nisso aí, você pega um vai replicar para quanto? Para 10, 20, 50, 100? É uma ideia bacana que funciona. Então, esse é o trabalho que a gente tem dentro do empreender. E lembrando, né, que é sempre bom reforçar que o empreender é aberto para qualquer empresa, de qualquer tamanho, sim, mas a maioria dos núcleos é formada principalmente por empresários da micro e pequena empresa. Justamente. Nós estamos falando né, e alguns é só o empreendedor. Às vezes o empreendedor é esposo, o empreendedor filho, o empreendedor mais familiar, um dos funcionários. Né? O seu escritório, por exemplo, foi criado em 89 pelo seu pai, pelo né? Meu pai, justamente. E eu estava fazendo arquitetura. Arquitetura? Olha para você ver, né? Falei, não, vamos trabalhar junto, pai. Nós mudamos para Uberlândia em 89. Né? Nasci aqui, mas fui embora cedo. Voltamos em 89. Meu pai, ele abriu o escritório. Né? Ele veio pelo um grupo grande aqui de empresas, né? Ele falou assim, vou aposentar, não aguento mais trabalhar, vamos trabalhar nós dois? Eu falei, pai, vamos, né? Dentro da minha pouca expertise, e ele me treinou. Seu pai começou a empreender dentro de casa. Meu pai sempre trabalhou em multinacionais. E ele começamos o escritório dentro de casa, na cidade de Jardim. A de Jardim tinha quase nenhuma casa lá. Mas, enfim, vamos aí 32 anos trabalhando juntos. Então, minha esposa, que é advogada, tem uma filha que é contadora e uma filha que virou arquiteta. Ela virou arquiteta, mais nova. Então, assim, tem muitas empresas familiares nesse mesmo porte, que estão pai, mãe, filhos, né? E é bacana isso aí. E eles estão junto com a gente, né? E tem empresas pequenas, microempresas que a gente atende, que é dessa forma que você falou, que trabalham só no nicho familiar, que precisam de um apoio, que precisam conhecer, porque muitas das vezes ele não tem essa visão mais aberta, uma visão macro do que a minha empresa pode fazer, o que eu posso agregar na minha empresa. Então, o conjunto de pessoas juntas ali, cada núcleo tem sua especialidade e dá para compartilhar isso. Olha que bacana. Não, e tem muitos cases, por exemplo, bem objetivos, assim, como, por exemplo, não é nenhum caso nem do Cristiano nem do Alexandre, né, talvez o segmento que eles atuam, mas, por exemplo, comprar melhor.
né? Porque uma coisa sou eu, microempresa, bater na porta do fornecedor e fazer um pedido. Outra coisa somos nós do núcleo, sei lá, de farmácia e chegar e falar, vamos comprar juntos. Acontece vamos comprar muito isso, o mesmo produto e vamos comprar. Aí o pedido, que se for só eu, seria 10, para aquele núcleo do empreender, vai ser 10 mil. Né? E aí né, você que está na área industrial sabe que a diferença que isso faz, né, Paulo? Isso é relevante. Outra coisa também é você chegar diante de um órgão qualquer, como prefeitura, ó, eu estou com um problema pessoal meu. É uma coisa. Ou uma outra coisa estamos com um problema do segmento. Pronto, Você não estou falando nem meu nome. Muda completamente. Uhum. E olha que coisa bacana também. O Cristiano citou, né, que ele falou assim, olha, eu já estou convidando 2 novos colegas para vir participar do núcleo. Olha aí. Ou seja, eu estou já fazendo o papel de evangelista. Eu estou indo aí buscando novas pessoas para receber o mesmo benefício. O Alexandre falou sempre com muito entusiasmo, né? De tudo que acontece lá. Ele já falou que lá ele não percebe mais a questão da concorrência. Mais não, ele até falou que não percebe a questão da concorrência, a concorrência não vai lá para dentro. Mas isso é maturidade e é a vontade de ajudar o outro, inclusive o outro mesmo segmento. E num país, ô César, estou buscando um gancho aqui para falar agora do papel da SIUB, né? Num país que nós temos, especialmente na área da contabilidade, né? Nós temos aqui um manicômio tributário. Você falou assim, olha, o próprio contador que vive disso, ele tem dificuldade de sair de dentro do seu escritório para participar de uma reunião dessa, dada a complexidade que ele tem que apresentar a solução para o cliente dele. Agora, você imagina um empreendedor, tem 1, 2 funcionários, a dificuldade que esse cara tem de manter a sua contabilidade, seu livro fiscal em dia, as suas obrigações fiscais em dia, se não é o contador. E imagina o contador levando uma informação errada, se não é buscando essa informação num grupo que pode oferecer novas alternativas. Então, ou seja, esse é no meu entendimento, o propósito do empreender, né? E até nisso, né? Porque às vezes tem uma mudança que às vezes passa despercebido, né? E aí numa conversa com um colega ali... Tem para ler todo dia, né? Não, justamente. Mas olha só que interessante. Há um tempo atrás, não sei se vocês viram essa reportagem, das profissões que seriam extintas E citaram a contabilidade. Já citaram como... Citaram. Que ela vai ser extinta. Eu não acredito. Você sabe por que não acredito? Vamos fazer um diferente. Não vai ser extinto. O contador não vai ser extinto. O imposto ele vai ser aprimorado. Ele vai melhorar. Ele vai melhorar a sua qualidade do trabalho. Ele vai descobrir formas de melhorar o que ele pode fazer na contabilidade. Mas extinto não vai ser. Eu não concordo. Profissão nenhuma. Entendeu? Vai mudar, vai ser diferente. Vai ser diferente, vai ter uma outra característica, ele vai ter um outro engajamento, mas ele vai ter aquela essência ali. Então, eu não creio muito. No Brasil, eu acho que é mais improvável ainda, né? Porque justamente pelo que o Paulo falou aqui, o contador, ele tem que ser principalmente em Minas Gerais, né? Que nós temos a maior ou uma das maiores cargas tributárias do país, né? A malha tributária é muito complicada. O escopo fiscal aqui mas acho que assim, independente disso, você falou muito bem, né? As profissões, os desafios, eles vão mudando. Por exemplo... Estou fazendo um sonho perfeito aqui, para daqui 30, 40, 50 anos, nós não ter mais a alta carga tributária, o nosso nível de complexidade vai diminuir. Vamos continuar acreditando, né? Então, e vamos imaginar que isso aconteça, mesmo assim, nós vamos sempre precisar de um profissional da área da contabilidade, aí para nos ajudar, né? Ao invés de fazer aquela contabilidade fiscal para apresentar, para pagar tributo, nós temos aí alternativas no mundo da contabilidade para ajudar a fazer gestão. Um consultor, uma consultoria, uma gestão. Melhorar o meu resultado. Porque o cliente, às vezes, né, quando a gente fala assim, a empresa, ela não tem assim o entendimento do que é feito nos bastidores. Entendeu? E o que é feito nos bastidores? Então, toda manutenção da carga tributária, quem faz é o contador. Exato. Se, vamos supor, os contadores fizessem uma greve tributária, não vamos transmitir nenhuma obrigação acessória por 3 meses. Vamos pegar um trimestre. O Estado não recebe, a Receita Federal não recebe, o INSS não recebe, Fundo de Garantia não recebe, e aí? Vamos fazer uma greve geral? Olha nem dá ideia, viu, Alexandre? Não posso. Mas eu estou falando assim, o que eu quis expressar isso seria uma movimentação a importância da contabilidade. Por isso que eu acho que não vai.
Esse negócio fala, vai extinguir o profissional. Não, não vai. Ele vai se aprimorar. Vai mudar. Ele vai mudar. Agora, e aí vou voltar, né, na questão do empreender, que é tipo assim, se vai mudar, está mudando rápido e vai continuar mudando, é fundamental você continuar conversando com os seus pares para ver o que está acontecendo, para trocar ideias, para ver soluções alternativas. E aí, já estamos caminhando para o final, eu acho que o que é importante, né, também, né, até para quem está nos assistindo, né, estamos falando aqui do Empreender, um projeto de mais de 20 anos, que dentro da CIUB, né, que focado especialmente no empresário da micro e pequena empresa, e para participar do Empreender, basta ser associado à CIUB. Isso. E, inclusive, a maior parte das reuniões de início dos núcleos, nem associado não precisa de ser. A pessoa vai lá primeiro para conhecer e depois, se ela vê se aquilo faz sentido para ela, aí sim ela vai se associar. E o valor, principalmente para micro e pequena empresa, é um valor assim, totalmente acessível. É simbólico, né? É praticamente simbólico. Nem fala isso porque o Márcio já vai querer... Não, mas é simbólico mesmo. O intuito não é nem isso, não é nem arrecadar. O intuito é chamar o agregar. Exatamente. O intuito é agregar. O Alexandre já levantou a bola ali, né? Então, quanto a isso, César, muito bem colocado por você, né? Primeiro, né? A CIUB é uma associação. E o objetivo de uma associação são pessoas que se reúnem, no caso da CIUB, de diversos segmentos, mas para resolver também, né, assuntos problemas, dores, né, que são comuns a todos nós, né? Só para as pessoas saberem, que talvez nem todos sabem, né? A diretoria da CIUB não é remunerada. Nunca foi. Então, as pessoas que estão ali, elas estão doando o seu tempo, o seu conhecimento e muitas vezes o seu prestígio para resolver determinadas coisas. Quando eu chamo de prestígio, porque lá tem grandes empresas que têm mais prestígio que a gente. O nosso quadro de associados na CIUB, Alexandre, de 98% é composto da micro e pequena empresa. Do grande empresário da micro e pequena empresa. Então, é mais ou menos o mesmo número que tem no Brasil. Então, a CIUB não é uma casa de associados de empresa grande, não. Mas a gente utiliza, sim, esses grandes nomes para nos ajudar a resolver problema comum. Eu vou transportar isso agora para o ambiente, a minha falha é para transportar isso para o ambiente, né, do que nós estamos conversando aqui, do empreender. É a mesma coisa dentro do empreender. Reunir um grupo de pessoas para que possam resolver dores que são comuns àquele núcleo, àquele grupo especificamente, e também usando, de novo, a associação, muitas vezes, a força da associação e a força do próprio grupo para resolver problemas que são comuns. Então, ou seja, é esse o propósito da CIUB e é esse o propósito do Empreender. E o Grupo Empreender nos honra muito, viu? E nos dá muita alegria. Para a CIUB é um dos grupos que nós temos muito orgulho de ter dentro da associação comercial. E é bom que as pessoas que estão nos assistindo, né, compreendam também que a CIUB tem diversos braços e tem diversas formas de trabalhar. O programa Empreender é um deles. É um deles. Tem o CIUB Jovem, o CIUB Mulher. E assim, e que no final das contas, a CIUB, o Empreender, o objetivo é melhorar o ambiente de negócios para gerar emprego e renda. Porque, né, você repete muito isso, é a única alternativa, né, que a gente tem sustentável. Né? A única alternativa sustentável, porque então isso eu acho que é a missão da CIUB e, por consequência, é a missão do Empreender. Então, e aí eu vou caminhando para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, agradecendo a presença aqui do Alexandre. Não deu tempo nem de contar a história do nome da empresa dele. A nossa empresa. Mas conta, Não, vamos. É o seguinte, a empresa... Abre uma sessão. Quando meu pai abriu... Fazer propaganda, Contábeis, contabilidade. Quando meu pai abriu a empresa, ele falou assim, vou bolar um nome. Então, Conta Bis. Ele colocava um apóstrofo. Quando ele abriu, lá em 89. Então ficou Contabis, depois Contabis, foi alinhando o nome. Quando nós soltamos o primeiro site nosso, logo quando a internet estava começando vamos fazer um site, né? Meu pai sempre, para você ver, meu pai tem 85 anos. Ele é muito tecnológico até hoje. Claro, com suas limitações atuais, mas assim, ele é muito tecnológico. Ele bolou esse nome, fizemos o site. Primeira pessoa, recebemos um processo. Fizemos no Cidivan que nos atende, sem fazer propaganda, tá, gente? Eles acolheram, fizemos um processo de registro de nome.
Não foi 3 meses, já recebemos a primeira negativa de uma empresa multinacional, não concordando. Entramos com a réplica lá, o recurso, e eles insistiram novamente e entraram com o processo. Resumindo, Olha pra por você causa ver. do bis do final ali, uma marca, que Uma não vou marca falar bis, o nome não da precisa marca, falar, né? Mas Porque a palavra é contábil. Esse contábeis era em vermelho. destacava o bis. E destacava e a o bis. multinacional, você acredita nisso? A Olha o que, que o multinacional, microempresário, olha pra você ver. olha o que o empresário da micro e pequena empresa tem que Precisa passar, enfrentar. né? Então, e eles ficaram Um nesse escritório de processo. contabilidade que usava o bis, que é um... É um vernáculo, né? Então, assim, É o bis, é a duplicidade. multinacional entrou com Entrou processo, com processo. contra o Mas essa escritório de multinacional tá contabilidade. toda errada, não, viu, Alexandre? Porque ele já sabe da sua capacidade e amanhã Cara, crescer tanto. tanto é que- Poderia Tanto é que nós produzir alguma ganhamos o coisa que processo. fosse concorrente. Não, nós ganhamos o processo agora. Definitivo por 10 anos. Pode usar, né? Pode usar à vontade. Mas assim, foi muito engraçado. Mas é curioso. Mas é uma coisa assim. Não, eu acho curioso, principalmente pra gente falar assim que né, É o desafio. olha o tanto que o empreendedor tem que Fazer manobra, né? fazer milagre, né? Fazer Todo milagre, dia. ué. Então vocês estão de parabéns, né? Os empreendedores de maneira geral, acho que em alguma medida nós todos somos, né? Então isso é uma missão mesmo e a portanto eu agradeço a presença de vocês aqui no Conexão ACIUB. Paulo, obrigado mais uma vez pela participação, e a você que nos acompanha no Conexão ACIUB. É essa história sempre, né? A gente falar de negócio, falar de empreendedorismo, mas falar também das pessoas, as suas conquistas, as suas dificuldades, para tentar de alguma forma ajudar você, tá bom? A gente se vê no próximo Conexão ACIUB. Até lá.